Ô pessoal, tudo bem? Aqui é Maurício Cano para o canal Japonês Criativo e sou professor de japonês e estou produzindo algumas histórias, umas resenhas filmadas aqui do que eu tenho conhecido, né? No caso, eu vou falar sobre Hikari no Oto-san, da qual eu já fiz uma breve sinopse indicativa no meu Instagram e no TikTok. Agora falar de maneira um pouco mais abrangente, né? No YouTube a gente consegue falar um pouco maior, de maneira um pouco mais detalhada, né? Então, Hikari no Oto-san. Hikari é brilho em japonês, ou luz. Oto-san, o pai, né? Hikari no Oto-san, o pai da luz. Algo assim. E tem como subtítulo Final Fantasy XIV, né? Final Fantasy XIV. Então, a gente tem esse jogo, né? Esse game bem famoso japonês como um meio de campo do enredo da série, né? Porque justamente esse jogo é usado para fazer a aproximação entre pai e filho que estiveram bastante separados, sem comunicação, né? Nessa família, que é retratada na história, né? Então, eu achei muito interessante, né, essa série, que é uma série curtinha, né, de apenas 8 episódios, que foi exibida, né, desde 2017 na Netflix. Tem também um filme que eu não assisti, mas eu vi que também está disponível. Foi feito um filme de, talvez, um longa-metragem, acho que 120 minutos mais ou menos, eu acho, de, sobre a mesma série, a mesma história, mas que eu não vi. Então, a minha referência é mais a série mesmo, e que eu acho uma série muito criativa, original, e por isso que me chamou a atenção. Não é, nem tem como tema focal um romance, e nem uma guerra, né, fantástica, né, aventureira, com espadas, magia, etc, né? E então, quer dizer, também tem, né? Também tem esse universo de espadas e magia e tal, na hora em que está lá mostrando o universo do jogo Final Fantasy, né? Só que isso é mostrado apenas como um recurso auxiliar, né? Do, de como o pai e o filho estão se reaproximando, né? De alguma maneira que não se explica direito, a princípio, o pai se aposenta, né? Estava trabalhando e aí o pai sai da empresa que ele estava e passa a ficar recluso em casa, é, mas nem com a família ele fala direito, né? E a gente tem umas lembranças, né? Uns flashbacks de quando o filho, quando era criança, ele brincava mais com o pai, e assim por diante. E isso não acontece mais, né? E o filho é até uma... ah, o filho é até... trabalha, né? Já numa empresa e assim por diante. Ah, e tem até algumas situações engraçadas, né? Por exemplo, quando o, o filho acontece de estar trabalhando numa empresa lá, e aí aparece um colega dele que mostra como se deve conquistar a simpatia do chefe, né? Aí mostra lá ele brincando de fazer algumas jogadas, algumas poses especiais do golfe, quer dizer, do Yakil, né, do beisebol, porque o chefe deles é muito fã de beisebol, né? E aí acaba tendo essa dica, né? Aí se mostra o quanto que o japonês típico realmente gosta muito de beisebol, né? E aí o carinha lá, colega veterano desse filho, né, protagonista da série, demonstra isso, né? O quanto que ele mostra um jeito de fazer jogadas para o chefe, e aí o chefe fica se lembrando então de alguns jogadores, né,
especiais que ele gosta. E então tem essa referência também engraçada que eu me lembro da série. Mas o lance também, o lance mesmo interessante, mesmo é isso, né? É uma coisa original, o modo como se buscou demonstrar um senhorzinho, né? Um senhorzinho dos seus 70 anos, talvez, que está lá jogando Final Fantasy, um jogo que não se costuma atribuir, né, a gente dessa idade, né? E lá ele acaba tendo esse contato, né, com o filho dele. E, bom, então é isso. Acho que essa aqui é a minha dica, né? E vou pensar em outras produções culturais japonesas para comentar aqui depois. Beleza? Então, massa. Até mais.